Marcando aí a nossa entrevista, nosso início de entrevista com o deputado federal Marcelo Crivella, ex-senador. Uma satisfação recebê-lo aqui no nosso jornalismo da Rede Xodó e Rede para 5 afiliadas e, claro, bater um papo, trazer as ações do seu mandato em pró, né, do nosso Brasil. Deputado, satisfação, muito boa tarde. Boa tarde, Barreta Filho, muito boa tarde, Valquíria, Eduardo Carvalho, e a todos os nossos queridos ouvintes e telespectadores desse lindo estado, dessa linda cidade de Aracaju. Olha, deputado, é uma satisfação toda nossa poder estar aqui, né, entrevistando, né, o senhor, que é uma personalidade que tem, né, o seu trabalho, o seu serviço prestado aí, né, ao longo desses anos como senador da República, como ex-prefeito do Rio de Janeiro, e conhece de fato as demandas, né, dos nossos municípios a nível federal. E uma satisfação toda nossa. E o Eduardo Carvalho também vai interagir com o senhor, divide a bancada, além da Valquíria Miron e do Robson Martins. Eduardo. Deputado, prazer poder recebê-lo, viu? Poder ouvi-lo aqui no nosso estado de Sergipe, e também estamos atrelados a 3 estados. Além do estado de Sergipe, pegamos uma parte da Bahia, de Pernambuco, viu? E de Alagoas. É um prazer poder falar com o senhor. Deputado Marcelo Crivella, em relação à emenda constitucional 116/22 dos templos religiosos, que pé estamos? Há alguma alteração? Qual a avaliação do senhor? Olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. É que nas constituições brasileiras, desde aquela primeira de 1824, houve sempre um mandamento imperativo de imunidade dos templos religiosos. Isso foi escrito pelos nossos patriarcas, nossos tataravós. O mundo também repete isso. Os templos religiosos têm imunidade. Por que eles têm imunidade? Porque é um direito à religião. A liberdade de religião impõe que as pessoas possam ter, então, os seus templos livres de impostos. Como, por exemplo, tem também o direito à informação. A liberdade de informação, de expressão. Por isso existe imunidade para os jornais. Quando eu estava no Senado Federal, eu verifiquei que, para haver imunidade completa, ela tem que ser sobre 3 coisas. E todos nós brasileiros pagamos impostos sobre 3 coisas. Sobre a nossa renda, o salário já vem descontado de imposto de renda, pagamos em tudo que a gente consome. Esse é imposto que a gente paga o tempo todo. Você vai de manhã na padaria, compra pão, tem imposto. Você passa na farmácia, compra um remédio, tem imposto. Vai na gasolina, põe gasolina no carro, tem imposto. É o imposto sobre o consumo. E, por último, o imposto sobre o patrimônio. Quem tem casa, paga IPTU, quem tem carro, paga IPVA. É patrimônio, paga imposto. Então, sobre o consumo, sobre a renda, sobre o patrimônio, todos nós pagamos impostos. Quando nós falamos de imunidade dos templos religiosos, eu verifiquei que ela só existia quanto à renda. Nenhum padre, nenhum pastor, nenhum líder de centro espírita tem que declarar na Receita Federal qual foi a oferta da missa das 10 horas, ou quanto foi as doações do culto da noite. Sobre a renda, no Brasil sempre teve. Agora, sobre o patrimônio, só existia sobre os templos próprios. Então, eu convenci meus colegas senadores, depois deputados, isso em 2015, quando apresentei essa emenda constitucional, que depois ganha o nome de 116, número de 116, em 7 anos ela foi discutida e promulgada no passado. Emenda constitucional 116. O que ela diz? Pessoal, 12 horas. Pode ser um salão que foi alugado para ser servido de igreja. O que caracteriza o templo religioso não é se é próprio ou alugado, é o culto. Ali se batizam crianças, se faz casamento, se velam os mortos, ali se presta assistência social e espiritual às pessoas. Pode ser alugado, pode ser próprio, um centro espírita, uma igreja católica, um templo religioso evangélico, ele tem direito à imunidade. E é essa imunidade que foi, então, consagrada na emenda constitucional 116, que no ano passado não trouxe benefícios, porque ela foi promulgada em 17 de fevereiro do ano passado, no Congresso Nacional. Mas o IPTU incide no dia 1º de janeiro. Então, quando ela foi promulgada em fevereiro, já era. O imposto já tinha sido cobrado e era devido. Esse ano, não. Por isso é que eu quero agradecer muito aos senhores a oportunidade de estar falando
com Sergipe, com Alagoas e com o norte da Bahia, com todo o pessoal ouvinte do programa Jornal da Xodó, para que eles falem com os pastores, falem com os padres, que existe a imunidade do templo religioso. Não é só o local da adoração, não. Todos os imóveis ou propriedades ao redor, o estacionamento, a casa onde mora o padre ou o pastor, aquele local onde se faz a creche, o orfanato, o asilo de idosos, ou a loja onde se vende Bíblia, literatura, para trazer renda para a igreja. Pois bem, também tem imunidade do templo, tem imunidade constitucional, de acordo com a emenda 116 promulgada no ano passado, meu querido Tobias. E Eduardo Carvalho é pastor também, né, Eduardo? É importante esse projeto. O projeto do Crivella é de uma importância grande. Ele estava explicando essa questão. Grande parte dos templos no Brasil são templos alugados. E se não fosse essa emenda, né, nós estávamos com um sério problema. Hoje, grande parte, quase que absoluto, né, meu querido Crivella? De maneira quase que absoluta, os templos são alugados. Então, nós não íamos ser contemplados, né? E, graças a Deus, essa emenda nos ajudou. Né? Nós não somos isentos da declaração, somos isentos da contribuição, né? Meu querido Baritinha. E complementando um pouco a fala do Eduardo, deputado, qual foi a principal resistência, né, que o senhor encontrou para tentar levar essa propositura adiante? Olha, não teve resistência. Lá no Senado Federal, quando eu trabalhava lá, foi uma das poucas emendas à Constituição que eu verifiquei não tem ninguém votando contra. Todos os presentes votaram a favor, e a votação tem que ser em 2 turnos. A gente vota numa sessão, depois espera mais 5 sessões para passar o tempo, para as pessoas que não concordam virem, tentarem evitar que seja aprovado, todas as forças da sociedade, e pronto. Ela passou no Senado, depois aqui na Câmara dos Deputados também ela teve a unanimidade para ser aprovada. Muitos, no Senado ninguém. Na Câmara dos Deputados, talvez dos 513, uns 30 deputados foram contra. Ela contempla todos, católicos, espíritas, evangélicos, e o nosso companheiro Eduardo estava falando, realmente nós somos no Brasil mais de 150 mil templos religiosos, e desses 150 mil templos religiosos, a maior parte dos próprios são os católicos, que estão sendo construídos desde o século XVI, 1500, são as igrejas missionárias, batistas, presbiterianas, adventistas, essas metodistas, são igrejas mais antigas no Brasil. Mas o movimento pentecostal do século XX, as igrejas que, muitas delas a Assembleia de Deus, a igreja que eu pertenço, a Igreja Universal do Reino de Deus, nós somos 8 mil igrejas no Brasil, mas 7 mil são alugadas. Esse movimento mais popular, que não são as catedrais, não é? São aquelas lojas na avenida, galpões nos bairros, e isso é alugado. E eles prestam rigorosamente o mesmo serviço, fazem culto, batizam as pessoas, velam os mortos, fazem os casamentos, prestam a ação social, cultuam a Deus, ensinam a Bíblia, são templos religiosos. Agora, apenas para complementar aos meus companheiros, Valquírio Eduardo e o Barreta, ficou faltando a gente tratar a imunidade sobre o consumo. Então, quando eu voltei aqui para trabalhar no Congresso, depois de ser prefeito do Rio, na Câmara, esse ano eu apresentei a emenda constitucional para estender a imunidade sobre o consumo. Ou seja, quando a igreja for construir, reformar ou restaurar, tem muitas igrejas católicas que estão precisando de restauração, então o cimento, a areia, a pedra, o tijolo, o vidro, a pia, não pode ter imposto. A igreja compra e recebe imposto de volta. Na atividade, o culto, microfone, caixa de som, mesa de som, instrumentos, cadeira, púlpito, não, ar-condicionado, não pode ter imposto, porque é a imunidade sobre o consumo. E quando a igreja for prestar serviço, quando ela for realizar a creche, a escola, a faculdade, quando ela, de repente, se ela criar um hospital público, lá nos Estados Unidos tem muitos, que são de igrejas. Quando ela for fazer uma comunidade terapêutica, tudo que for construção do patrimônio da igreja, manutenção da atividade e a prestação do serviço, não pode ter impostos. Essa emenda constitucional teve o número 5 de 2023, começou a tramitar agora esse ano. 42 deputados assinaram comigo como coautores. Também, pela primeira vez, vi uma proposta de emenda à Constituição com tantos autores.
consegui 42 para serem autores comigo. E mais 336 deram apoiamento, quando a gente precisava só de 171, que é um terço da casa. Espero que ela tramite rapidamente. Aquela que consertou a imunidade do patrimônio, levando também para os alugados, demorou 7 anos. Espero que sobre o consumo a gente consiga, se Deus quiser, ano que vem. E aí sim, aquele mandamento imperativo das nossas constituições, aquele sonho do nosso patriarca, dos nossos antepassados. E veja, nossos antepassados, nossos tataravós construíram muitas igrejas, sobretudo católicas, que estão caindo aos pedaços hoje. Estão caindo aos pedaços no interior do Nordeste, no interior de Minas Gerais, precisam de restauração. Então, quer dizer que os nossos antepassados construíram e nós não conseguimos manter? Não é possível. Então, o que nós vamos fazer? Tirar os impostos que incidem sobre ela. Quem sustenta as igrejas sou eu, é o pastor Eduardo e demais, não é? Que damos ofertas, dízimos, doações. Nós já pagamos impostos, nós pagamos sobre o nosso patrimônio, sobre a nossa renda, tudo que compramos e também sobre o nosso salário. O que sobra disso, e a gente dá para a igreja, não é para pagar mais impostos, é para a igreja poder prestar assistência social e espiritual. Esse é o princípio que nós precisamos agora consagrar, porque ele não é explícito, ele não está claro e, portanto, ele não se realiza. Vamos escrever na Constituição. E aí sim, todas as igrejas vão ficar livres dos impostos, como é no resto do mundo, mas não é aqui no Brasil. Pode ir, Robson. Pois é, mais uma vez, muito boa tarde ao deputado Marcelo Crivella e receba, inclusive eu sou o Robson Martins, e receba um forte abraço dos nossos irmãos ribeirinhos da região do Baixo São Francisco, aqui do estado de Sergipe. Deputado, o senhor integra o Republicanos, partido que compõe o chamado Centrão. E aí, passados 8 meses, que avaliação já é possível fazer do governo federal? Muito obrigado. Ô, meu querido, é Robson, não é? Isso. Ô, meu irmão, Deus te abençoe. Olha, nós aqui no Congresso Nacional fizemos um centrão porque não queremos fazer uma oposição fanática, uma oposição por oposição ao governo. Até porque a grande maioria do nosso partido são de homens evangélicos e católicos, e na Bíblia tem que nós devemos orar pelas nossas autoridades. Claro que orar pelas autoridades não significa concordar, por exemplo, com os valores e interesses da esquerda. Nós defendemos a vida, nós somos contra o aborto, nós defendemos a liberdade religiosa, nós achamos que as igrejas não podem ser controladas nem pagar imposto para o governo, elas têm que agir pelas mãos do povo, sejam católicos, sejam espíritas, sejam evangélicos, cada um constrói a sua igreja, cada um faz as suas orações, vela seus mortos, casa seus filhos, cada um batiza seus filhos também, da maneira que eles creem, sem intervenção do governo. Somos também a favor da livre iniciativa. Achamos que o Estado não pode impedir o cidadão de ser o que ele quer ser, a sua vocação, o seu dom. E se ele vai morar em Alagoas, em Sergipe, no Rio, em São Paulo? Nós não somos comunistas, não somos socialistas, não queremos ser como a China, não queremos ser como os países que têm socialistas que têm essa doutrina. Portanto, esse é o meu partido. Por outro lado, queremos que as ações boas do governo prosperem. Nós somos a favor do Minha Casa Minha Vida, do Luz para Todos, das bolsas, da geração de emprego e renda, tudo que o governo puder aplicar na prestação da saúde, da educação, pode contar com o nosso partido. Por isso que chamamos, somos independentes e do Centrão. Não abrimos mãos dos nossos valores cristãos e sociais e do trabalho, mas também não fazemos oposição raivosa. Essa é a nossa posição aqui no momento. Agora, o governo, no princípio, nós tínhamos um dilúvio aqui na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque os bolsonaristas, e nós nos incluímos entre eles, votamos no Bolsonaro, oramos, pedimos a Deus pelo presidente daquela ocasião, mas não somos fanáticos. Os bolsonaristas mais jovens, mais aguerridos, mais voluntariosos, chamavam os governistas de corruptos. E os governistas chamavam os bolsonaristas de genocidas, por causa da máscara, da vacina, etc. Foi esfriando com o tempo,
no final conseguimos votar uma reforma fiscal, o que eu acho que contribuiu para o nosso país. Espero que agora, no segundo semestre, a gente faça prevalecer sempre o interesse do povo e consiga as soluções pacíficas para as controvérsias do dia a dia, já que o Congresso Nacional, pode ter certeza, é um dilúvio de ódios e paixões. Deputado Marcelo Crivella, Bareta Filho, mais uma pergunta, até complementando um pouco a fala do nosso amigo Robson Martins. Há uma indicação, né, do republicano, uma possível indicação para um dos ministérios do esporte, né, inclusive, né, com o deputado federal pelo estado do Pernambuco. Como é que está sendo encarada essa possível indicação? Já há algumas divergências dentro do próprio Republicanos. Como é que o senhor interpreta isso? Olha, pode haver vamos dizer assim, pode haver sim uma divergência de alguns, mas dos 42, um saiu, precisou sair, foi o Kleber Verde, grande, querido amigo lá do Maranhão, por contingências locais, mas dos 41, eu digo ao senhor que a maioria acha o seguinte: o ministério que parece o governo ofereceu ao Silvio Costa é o dos portos e aeroportos. Veja, qual é o maior porto do Brasil? É o Porto de Santos, onde estão os maiores aeroportos do Brasil. Também são lá em São Paulo. São Paulo é o grande estado, o orgulho de todos nós brasileiros. Seria interessante mesmo que um ministro do Republicanos pudesse se entender muito bem com um governador do Republicanos, que é o governador de São Paulo. Portanto, eu acho que para o Brasil seria uma coisa muito interessante. E se o governo quiser dialogar com nós, com o nosso partido, tendo um ministro, claro, que ele terá, vamos dizer assim, uma via aberta para conversar com nós todos. O que acho um equívoco é achar que nós seremos base do governo para negociar aquilo que para nós é inegociável, que é a defesa da família, que é a defesa da vida, da liberdade, da ação, da liberdade religiosa e da livre iniciativa. E isso nós não somos de esquerda e não seremos. Essas iniciativas do governo sempre vão encontrar em nós todos uma oposição. Se depender disso, eu acho que, repito, não vai ser uma boa opção do governo. Mas se ele tiver a inteligência de dizer, olha, não, eu tenho nossos projetos nos portos e aeroportos do Brasil, e lá em São Paulo é o principal. Então, tendo lá um aliado do governador e também do governo federal, porque Silvinho, o pai dele, inclusive, sempre teve grande relacionamento com o governo do presidente Lula, acho que para o Brasil será uma coisa muito interessante. Deputado Marcelo Crivella, o Eduardo Carvalho, viu? Eu vi recentemente a declaração do Tarcísio de Freitas fazendo até um grande trabalho, né, no governo de São Paulo, mas de um certo engasgo com relação a essa questão aí do PR. Não tem como controlar isso. Ele é um grande gestor, eu acho que dá para equilibrar ainda, né, e evitar a sua saída. São Paulo é importantíssimo para o país. Eu acho que pela colocação do senhor eu percebi que dá para controlar, porque não é tão grave assim, né? É mais assim como se fosse uma satisfação ideológica do que por uma questão prática. Qual a avaliação? Eu tenho a mesma visão do senhor. Eu acho que nós devemos conversar com o Tarcísio, que para ele, governador de São Paulo, é importantíssimo ter um ministério, um ministro no governo do presidente Lula que trate do porto dele, dos aeroportos dele, que são os maiores do país. E ele vai poder conversar com esse ministro e desenvolverem projetos juntos. Não é colocar recurso de São Paulo, do governo federal, melhorar aquilo tudo, é bom para o país. Eu acho que nós, nesse momento, devemos colocar prioritariamente os interesses nacionais. Olha, se o senhor me permite, veja, quando construíram Brasília, o memorável Juscelino Kubitschek de Oliveira, ele trouxe para cá 5 brasileiros que já tinham ajudado a ele quando foi prefeito de Belo Horizonte, governador de São Paulo, governador de Minas. Eles chamavam Chesquiate, Santa Rosa, Lúcio Costa, Portinari e Niemeyer. Eles, então, fizeram um projeto, meu irmão Eduardo, muito interessante em Brasília, chamado Plano Piloto. Se o senhor vier aqui em Brasília, o senhor vai ver que a área central da cidade é um avião. Nós temos a Asa Sul, onde eu moro, aí tem o eixo central, onde ficam os ministérios, e tem, para o outro lado, a Asa Norte. A cabine do piloto é onde está a Praça dos Três Poderes. Tem o Congresso Nacional e, de um lado direito,
o Senado, o Supremo Tribunal Federal, do lado esquerdo, quem olha para frente, quem olha da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional em direção a esses outros poderes, à esquerda fica o presidente da República, o Palácio do Planalto. Muito bem, assim então os três poderes. Agora, se o senhor ver a topografia, o senhor vai ver que a parte mais alta é o Congresso Nacional. Depois o senhor desce para o Supremo e desce para o Palácio do Planalto, onde está o presidente da República. Por quê? Porque lá no Palácio do Planalto está a maioria, os que ganharam a eleição, mas no Congresso está a maioria e a minoria. Aqui estão os bolsonaristas, os lulistas, aqui estão todos. Portanto, é a maior representação do povo e topograficamente fica numa cota mais alta. Agora, o que eu queria chamar a atenção dos meus irmãos de Sergipe é que esse avião está voltado para o nascer do sol. Ele não está voltado para o pôr do sol. Asa sul, leste, ele fica, o bico dele virado para o leste, onde nasce o sol. Ou seja, o que esses homens deixaram para nós é que no Congresso Nacional nós precisamos olhar para o futuro. Nós temos que esquecer os ressentimentos, as mágoas do passado, os desentendimentos do tempo eleitoral, que é natural que ocorra. Isso tudo tem que ficar para trás e nós temos que rasgar nesses horizontes a perspectiva iluminada e gloriosa do nosso destino. Está à altura dos nossos filhos, nossos postos, vindouros. Nossos antepassados fizeram tanto sacrifício para a gente chegar onde chegamos, nós temos que entregar um Brasil melhor, um Brasil mais próspero, com mais emprego, onde as famílias sejam felizes, com menos violência, menos drogas. Então, é isso que eu acho que o nosso partido está tentando construir. É o Brasil de amanhã. Pedindo a Deus que abençoe o presidente da República, como é cristão, como é bíblico, mas também que nos dê forças para defender a sociedade que nós sonhamos. É dentro desse espírito que eu acho que o governador de São Paulo, o maior estado do Brasil, precisa agir. Aliás, ele foi muito importante na reforma tributária. Os paulistas nunca, jamais na história desse país aceitaram que os impostos sobre o consumo fossem cobrados fora da origem. Por quê? Porque eles têm as maiores fábricas. Tudo que se tem nesse país, a maior produção está em São Paulo. Pode ser guarda-chuva, pode ser máquina de lavar, pode ser tecido, pode ser sapato, o que for. Então, eles tinham as fábricas, tinham os empregos gerados por ela, tinham o lucro que esses produtos dão e tinham os impostos também, que eram recolhidos lá, embora fosse vendido em Sergipe. Agora não. Na reforma tributária, a geladeira pode ser produzida lá, mas se ela foi comprada em Sergipe, o imposto vai ser lá de Sergipe. Passou a ser da origem para o destino. E isso foi uma coisa importante. E o governador de São Paulo, que os paulistas sempre lutaram contra isso, não queriam perder, isso, pronto, vai ser bom para o Brasil. É claro que São Paulo é o maior consumidor. Eles também vão consumir a maior produção de álcool do país aí em Alagoas, Sergipe. Eles vão comprar, eles vão consumir e vão ganhar o imposto disso lá. Mas no final vão perder. E isso foi um dado importante. Quero aqui ressaltar a participação do governador de São Paulo na construção dessa reforma tributária que vai fazer um Brasil menos desigual. Marcelo Crivella, Vareta Filho, e mais uma vez puxando o gancho, né? O senhor já trouxe aí a reforma tributária, tivemos aí a aprovação na Câmara Federal e no Senado. O senhor que também já passou pelo Senado, conhece muito bem aquela casa. Quais os ajustes que o senhor acha que, na sua concepção, irão acontecer e trazendo, claro, o favorecimento a todo o país através dessas pontuações, né? Já que a Câmara Federal vai existir algumas ressalvas que no Senado serão aí peneiradas assim, a grosso modo. Sem sombra de dúvida, Bareta. Aqui nós votamos sob imensa pressão. Imensa pressão. Nós somos 513 e existem interesses regionalizados em municípios e estados que ecoam aqui. Agora, no Senado Federal, isso se acalma. E eu acho que muitos, vamos dizer assim, isenções que foram dadas a diversos setores poderão lá no Senado Federal diminuírem. E isso fará com que a alíquota do imposto único ele seja melhor. Veja, nós comentamos aqui sobre a fonte de financiamento do governo. Os tributos vêm sobre a renda, sobre o consumo e sobre o patrimônio. Na renda, a reforma tributária não mexe. No patrimônio, também só fala de grandes heranças. Agora, no consumo, sim. E qual é o grande benefício que ela traz para nós?
é que nós temos, por exemplo, ICMS com legislações diferentes, cada uma em um estado, 27 legislações diferentes. E o ISS, que é o consumo sobre serviço, aí nós temos 5.570 legislações, porque cada Câmara de Vereadores, cada prefeito faz a sua legislação. Pronto. Agora nós vamos ter uma só. Esses impostos e outros vão ser apenas o IVA. Pode ser que a alíquota dele fique alta. O ideal seria que ela seja suficiente para que a arrecadação seja a mesma de hoje, que nós estamos arrecadando com todos eles. Quando fizermos uma legislação única, que é o que estamos estabelecendo o IVA, pronto, vai ser uma alíquota suficiente para manter a arrecadação, não aumente nem diminua. Como aqui, para se conseguir a votação, se fez algumas concessões que podem não ter sido as melhores, lá no Senado Federal, a nossa esperança é que, sob menos pressão, os senadores possam tomar decisões mais, eu diria, apropriadas. O importante é isso. A reforma tributária não pode aumentar os impostos, porque se aumentar os impostos, o governo acaba engessando a livre iniciativa, que é uma coisa fundamental para o nosso país na geração de emprego e riqueza. Bispo Marcelo Crivella, os títulos sustentáveis, acompanhava hoje cedo, os títulos sustentáveis aos investidores estrangeiros, a questão do título verde, de uma certa forma, isso não configura começarmos a vender o que é nosso? Porque ninguém põe um título, né? Quando você adquire um título, você automaticamente torna-se um sócio. Então, de uma certa forma, preservar o verde e negociar o verde não são pontos, né, extremos de exagero, desculpa a redundância, mas é isso que a gente percebe. O Brasil tem 51% é brasileira, Petrobras, 49% é acionista, mas ele é acionista porque ele tem os títulos da Petrobras. E agora, em nome da sustentabilidade, né, a questão ecológica, a gente está se deparando com os títulos. Ora, o indivíduo investe, mas investe em função do lucro, né? Como é que a gente pode manter de maneira equilibrada e a gente não terminar vendendo aquilo que é nosso? Foi um discurso tão forte, né? Qual é a visão do senhor? Olha, eu tenho a impressão que certas coisas no nosso país são realmente inegociáveis. Manter a soberania do país é algo importante. É assim que as grandes nações do mundo agem e mantêm sua soberania. Nós temos uma fronteira, dá um exemplo ao senhor, de 16 mil quilômetros na parte seca, que é um deserto demográfico. Por essa fronteira entram armas e entram também drogas. As armas e as drogas têm feito uma tragédia em termos de violência e de saúde pública no nosso país. Muitos jovens se armaram, muitos jovens passaram a viver com as drogas. As grandes cidades do Brasil têm áreas dominadas pelo tráfico, com imensa dificuldade de prefeitos, governadores, do próprio governo federal, Polícia Civil, Guarda Municipal e Polícia Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica, enfim, de todos poderem manter a ordem e a lei nesses locais. Muito bem, eu fui autor, há um tempo atrás, de uma lei complementar que ela foi aprovada no Congresso, que dava poder de polícia ao Exército Brasileiro nas fronteiras. Eu imaginava o seguinte: puxa, a gente tem 16 mil quilômetros, só a Polícia Federal é que tem que cuidar disso, são 10 mil homens. Não, o Exército são 300 mil, vamos dar poder de polícia ao Exército. Depois, o presidente da República, na ocasião, o presidente Lula, deu poder de polícia aeronáutica no espaço aéreo e a Marinha no mar. Agora, eu pergunto ao senhor, minha lei já está em vigor há mais ou menos, eu diria ao senhor, uns 18 anos. Estou em 2004, 2005, por aí. Melhorou a situação? Não. Por quê? Porque o Exército não teve aumentado o seu orçamento. Os quartéis do Rio e de várias outras capitais foram transferidos para a fronteira, inclusive o que eu servi. Eu servi no 24º Batalhão de Infantaria Blindada lá no Rio de Janeiro, ele foi embora para a fronteira. Depois eu servi no 22º Batalhão de Infantaria Motorizada em Barra Mansa, foi embora para a fronteira. Vários grupos de artilharia, de cavalaria, foram tudo embora para a fronteira. Mas não se aumentou os recursos. Então a gente perdeu na cidade, levou para lá, mas sem recursos. Eles têm uma missão importantíssima,
mas não tem o principal, que era recurso. Hoje, olhando para trás, eu vejo que essa minha lei, esse projeto de lei complementar, tinha que ter destinado um percentual do nosso orçamento para que eles cumprissem essa missão. O que eu acho é que a parceria com as empresas, por exemplo, imagine se nós pudéssemos lotear nossa faixa de fronteira e ceder às empresas nacionais que pudessem também trazer investimentos estrangeiros através delas, para nós fazermos florestas e outro tipo de cultura, a agropecuária, na nossa fronteira. É uma faixa de 100 quilômetros ao longo dessa fronteira, que, digo ao senhor, é um deserto demográfico. De 100 em 100 quilômetros tem lá um pelotão, atrás de 3, 4 pelotões uma companhia, atrás de 3, 4 companhias um batalhão, mas que ficam rarefeito diante dessa imensidão. Era uma saída para nós. Eu acho que o governo deveria tratar desse tema da segurança em conjunto também com a preservação, desde que não houvesse uma exploração extrativa que deixasse para nós depois, por exemplo, o que deixou o ciclo do ouro, ou da cana-de-açúcar, em que os portugueses aqui destruíram toda a Mata Atlântica, que ia lá do sul do país até o Nordeste. E isso não interessa para nós. Agora, boas iniciativas que tragam recursos através das empresas brasileiras para nós podermos melhorar o clima no mundo e também a segurança do país, são coisas que eu aplaudo e apoiaria. Deputado, minha última pergunta, eu estou muito encucado com a tal da descriminalização do porte da maconha para consumo pessoal. Se a origem é a mesma, tráfico, como é que libera-se um consumo? Vai comprar-se aonde? Numa farmácia? No mercadinho? Vai ter que comprar diretamente do tráfico. Ora, qual o papel da Polícia Federal? Como é que o STF, né, de maneira insana e até irresponsável, um órgão de muita credibilidade, como é que você vai, né? Já está 5-1 para cá. O Brasil sofre família, sofre todo mundo, policiais assassinados no combate, filho da pobreza, prostituição, tudo, Martim. Destruição das e famílias. Tudo. Agora, para um consumo que você vai do tráfico, vou comprar onde? Para consumo pessoal. Amanhã o filho da pobreza é que vai ser pressionado para dizer onde foi que ele adquiriu. E se ele disser, ele morre. Não está meio lógico? E aproveitando, o senhor, por favor, também sobre a Confederação Nacional da Saúde, a ministra da Saúde agora quer legislar sobre aborto, já existe legislação, né? Crianças, adolescentes, 14 anos, optando por uma questão exatamente de redução da idade de 16 para 14 para mudar de sexo. Ué, se ela tem 14 anos, pode decidir o maior destino da vida dela, ela já pode ser até candidata a presidente da República. Não está tudo meio equivocado também? Obrigado. Concordo com o senhor, aplaudo de pé. Eu digo ao senhor que o senhor acabou de falar, é o que está no coração das mães do Brasil, do cidadão comum das ruas, da dona de casa, de todos os 120 milhões de católicos e 70 milhões de evangélicos. Nós, pelo último censo do IBGE, somos 190 milhões de cristãos no Brasil. O senhor falou por nós todos. O senhor falou por nós todos. Veja, quando o governo não consegue passar no Congresso Nacional seus princípios, valores, o que defende, ele então apela para os decretos, para as portarias e para as resoluções. Qual é o remédio que nós temos para isso? O remédio que nós temos para isso é o decreto legislativo. É aqui no Senado ou na Câmara dos Deputados, nós fazemos um decreto legislativo, aprovamos, suspendendo aquele decreto presidencial, aquela portaria ou aquela resolução. E eu garanto ao senhor que é isso que vai fazer. A nossa maior dificuldade aí é o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal tem um sentimento de que eles devem defender a minoria. Porque, pronto, a maioria vence sempre na Câmara, mas a minoria precisa ter uma voz. Então, os ministros do Supremo acabam com esse voluntarismo, tentando, eu diria, a meu ver, de maneira equivocada, resolver o problema da violência liberando a droga. O senhor tem toda a razão,
a maconha é o primeiro passo para a cocaína, que é o primeiro passo para o crack e que é um passo largo para a morte. Eu espero que a gente consiga vencer no Supremo de 6-5, está 5-1, mas nós podemos virar o jogo de 6-5. Ou espero que algum ministro peça vistas e coloque na gaveta. E a gente permita que o Congresso Nacional venha a legislar. O sonho de todo deputado e senador é que o Supremo Tribunal Federal apenas diga sim ou não, se é constitucional ou se não é constitucional. É assim no resto do mundo. O Supremo, eu diria, é a última arca, é a arca de Noé, é onde o náufrago bate pela última vez na esperança de um inocente não ser estraçalhado numa injustiça que sofreu. Portanto, todos nós prestigiamos o Supremo Tribunal Federal, todos os países cultos têm nele uma reverência, mas nenhum americano sabe o nome dos ministros. As sessões nos Estados Unidos não são transmitidas pela televisão. E o Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos não legisla. E mais, é muito importante lembrar isso aqui. Os americanos sabem que a concentração de poder é uma tragédia. O pastor Eduardo pode assinar embaixo o que eu estou falando aqui. Deus nunca na Bíblia quis ter rei. Deus perguntou ao povo, por que vocês querem rei? O rei vai pegar as filhas mais formosas de vocês e fazer um harém. Os seus filhos, ele vai formar um exército para marchar pelas suas ambições. E de tudo que vocês plantarem, o melhor vai para a mesa do rei. Qual a vantagem de ter rei? Desgraçadamente, aqueles equivocados disseram, os outros povos têm rei, nós queremos também. A verdade, no fundo do coração, o que eles queriam era ser corte. Queriam ser corte. Como também 2 discípulos de Jesus, quando o senhor sentar no trono, deixa eu ficar à direita e à esquerda. Jesus falou, opa, não, sai fora, meu reino não é desse mundo. Jesus não trouxe o reino de Israel, ele trouxe o reino de Deus. E ele não aceitou essas propostas. Pois bem, concentração de poder é uma tragédia. Não tem um rei da Bíblia que não tenha sofrido muito. O Davi e o Salomão não tem um só que não tenha cometido grandes equívocos, porque a concentração de poder é muito grande. Então os americanos sabem disso. Por isso que em cada estado dos Estados Unidos existe um Senado. Existe Senado estadual, não é só um Senado federal, não. E existe Suprema Corte nos estados. Suprema Corte. No Brasil é que a gente tem um Senado e tem uma Suprema Corte, apenas com 11 ministros, lotados de serviço. Tem um caminhão de processos na frente de cada gabinete deles. E, digo aos senhores, assuntos que não são resolvidos no Congresso Nacional, a minoria, os partidos de esquerda, que são sempre a minoria, eles vão ao Supremo e provocam o Supremo para decidirem sobre temas que nós aqui, os 513, não conseguimos encontrar uma unanimidade para votar. Tem coisas aqui que estão há décadas. Por quê? Porque não há como votar, não há como encontrar uma solução pacífica para aquela controvérsia, nem aqui nem no Senado. Então, fica se esperando até chegar um dia que se encontre uma solução para esse problema, que nós até agora não conseguimos encontrar. De repente, um partido com poucos deputados vai lá no Senado e faz uma provocação no Supremo, e o Supremo Tribunal Federal... Olha, posso dar um exemplo para os senhores? Posso dar um exemplo? Me permitam. Eu trabalhava no Senado nessa época. Nós não conseguimos verificar como nós poderíamos evitar que os políticos saíssem de um partido e fossem para o outro. Havia uma grande movimentação, os partidos, então nós não conseguimos. Reuníamos, fazíamos bancadas, íamos para a comissão, cada um dava uma sugestão, vinha gente do Brasil inteiro, e nós não conseguíamos fazer uma proposta que tivesse votação. De repente, o Supremo Tribunal Federal decide. O mandato pertence ao partido. Meus queridos amigos, qual era a intenção do Supremo Tribunal Federal? Era que os deputados e senadores não trocassem de partido. Depois que eles fizeram essa resolução, nunca se trocou tanto de partido no Brasil. Por quê?
porque as pessoas dizem, eu não posso sair de partido, então eu vou criar um novo. Nós já temos 50 partidos. Foram criados dezenas de partidos com movimentação, um voo que nunca se imaginou. Por quê? Porque, infelizmente, 11 irmãos nossos, 11 ministros do Supremo, acharam que conseguiriam encontrar a solução que 513 deputados do Brasil inteiro e 81 senadores do Brasil inteiro não conseguiam encontrar a solução. De repente, 11, a maioria aqui do centro, Minas, São Paulo, Rio, não tem gente lá do Acre, lá de Rondônia, não tem. Então, pronto. Eles acharam que, olha aí, a confusão que deu para nós. Desculpa estar falando muito, mas eu concordo plenamente aí com quem disse do perigo dessas decisões tomadas soberanamente no Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo. Deputado, agradeço a sua participação. Sei que o tempo do senhor também é muito corrido, igual o nosso. O senhor sabe que a comunicação, o tempo é sempre correndo muito, né? E desde já, muito obrigado pela participação aqui na Rede Xodó de Comunicação, esse veículo de comunicação que atende o estado inteiro e através das suas mensagens, das suas ações, pôde aí, né, esclarecer a nossa população e os nossos telespectadores. Muito obrigado, viu? Bareta, muito, muito, muito obrigado. Agradeço também a Valquíria, ao Eduardo, ao Robson, a atenção e a paciência de vocês. Que Deus os abençoe. O que precisar, estamos inteiramente ao dispor. Um forte abraço. Fiquem com Jesus.